em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Bom dia, é com alegria que eu chego com o professor Paulo Bacelar para orientar você, ouvinte internauta, sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Começa o dia animado para participar daqui a pouco da corrida de rua da doutora Raquel Alves em Apuiarés, professor Paulo Bacelar. Estou preparadíssimo, Luzenor, para entregar os troféus do programa Alerta Geral, porque quem vai correr vai ganhar os troféus do programa Alerta Geral. Então, a você que é de Apuiarés e nos acompanha pela FM 104.1 em Trairi, também pela FM 91.1, a Caxitoré FM em Pentecoste. Daqui a pouco tem essa corrida de rua da doutora Raquel Alves em Apuiarés e tem o troféu Alerta Geral. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar. Adriano Espinosa, de Fortaleza. Tenho 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Só com um salário na carteira, ou apenas com o salário mínimo na carteira. Posso pagar mais um salário para ter a aposentadoria melhor? Olha, em regra, você tem que trabalhar, né, pela lei, você tem que trabalhar em outra atividade para poder contribuir um valor a mais do que está na sua carteira para você somar os valores e se aposentar com um valor maior. Precisa saber se valeria a pena você fazer isso, tem que fazer um planejamento previdenciário, fazer um cálculo, saber quanto é que seria a sua aposentadoria com esse valor a mais que você pagaria. Em regra, você teria que trabalhar e provar esse trabalho, mas se você contribuir direitinho em dia, de acordo com as regras da Previdência, você pode pagar sem precisar trabalhar. Professor Paulo Bacelar, nesta sua resposta para o Adriano Espinosa, que tem 50 anos de idade, 30 anos de contribuição, por exemplo, ele já fez o dever de casa do ponto de vista do número de contribuições para o INSS. Tem 50 anos de idade, vai se aposentar daqui a 15 anos. Se ele, a partir deste momento, fizer outra contribuição paralela ao que já tem, ele vai dar uma melhorada na aposentadoria? Vai, Luzenor, mas o que eu falo de planejamento previdenciário é saber o que ele vai investir em 15 anos daqui para frente e saber qual é o valor que a aposentadoria dele vai aumentar para ver se valeria a pena esse investimento. A Previdência é uma segurança, é uma proteção social, mas também é um investimento. Você vai investir um dinheiro para ter um direito a uma aposentadoria melhor no futuro, né? Então tudo isso tem que ser feito através de um planejamento previdenciário, porque você vai se planejar para saber qual a melhor condição para você se aposentar, porque no futuro realmente as pessoas não vão viver só de aposentadoria, vão ter que ter algum outro trabalho. Então tem que ter uma aposentadoria melhor possível para que ela possa viver bem quando se aposentar. Gleison Gugel, de Fortaleza, ele diz: ganho R$ 2.700 na carteira, porém contribuo com mais de R$ 600. O valor pago ao INSS é pelo percentual ou valor fixo sobre o salário? É um percentual sobre o salário, que vai de 7,5% a 11%. Então isso vai depender da faixa de salários que a pessoa tem. Então tem erro aqui, né, professor Paulo Bacelar? Se está prevalecendo esse desconto de R$ 600, significa mais de 20%, ou quase 30%. Aí não estaria de acordo com... Se ele for empregado, né? Se ele for empregado, o máximo é de 11%. Maria de Jesus, também em Fortaleza. Meu cunhado tem 62 anos de idade, já contribuiu 30 anos para a Previdência Social. Ele já pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? 92 pontos. Quanto tempo ele tem? 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. Homem. Homem. Não. É homem, que é Luzenor, o cunhado da dona Maria de Jesus. Para você contar pontos, Luzenor, homem precisa ter no mínimo 35.
Começou 35, aí você vai para a pontuação. Mesmo assim, esse ano de 2025 seria de 102 pontos, né? Ou 64 anos de idade. Então, ele ainda não tem nem 35 anos para a gente começar a falar de pontos e nem também falar de regra de transição de pedágio. Então, com essa idade e tempo, só mesmo com 65 anos para ele se aposentar. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. José Carlos ou Zé Carlos em Crato, ouvinte da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Recebi um benefício por problema de convulsão. Aí fui fazer recadastramento de dados e não recebi mais o auxílio, professor Paulo Bacelar. Agora descobri que receberam por mim até janeiro de 2022. Aí o que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Ele perguntou, ele fez o quê? Ele disse que recebeu o auxílio e depois passaram a receber, outra pessoa passou a receber por ele. E não tem condições de acontecer isso, né, professor Paulo Bacelar? É por isso que eu achei. A não ser que tenha uma procuração. Por isso que eu não entendi bem a pergunta, porque não pode, né? Se outra pessoa receber, a não ser que tenha procuração ou alguma curatela, né? Para ele poder ficar como representante legal. Professor Paulo Bacelar, pergunta do Gonzaga Barbosa em Pentecoste. É aposentado como técnico de enfermagem. Aí ele diz, fui informado na época e obrigado a assinar um documento com um salário mínimo, sendo que na época eu tinha direito a me aposentar com um salário maior, se cumprisse mais 4 anos. Não posso mais entrar na justiça para que haja essa troca para técnico de enfermagem? É possível? Não, a aposentadoria não é pela atividade que aquela pessoa tem, né, na última atividade. É uma regra que vai contar todo o tempo contributivo dela. Desde a época que ela começou a trabalhar, a partir de 94, entra os salários de contribuição. Então a pessoa não se aposenta com a atividade. Então, por exemplo, professor, tem o piso do professor, né? Ele não se aposenta com o piso do professor, ele vai se aposentar com a média de todo o tempo contributivo que a pessoa teve. Na época que era professor, na época que não era. Então, na época que era técnica de enfermagem, na época que não era. Então, vai ser uma média de contribuições e não pela atividade que a pessoa tinha quando se aposentou. A pergunta do Gonzaga não ficou tão explícita, tão clara, mas aí eu faço uma pergunta em cima dessa dúvida dele, professor Paulo Bacelar. Por exemplo, se ele faz referência ao piso salarial da enfermagem, quando a época que ele se aposentou era um valor mais baixo do que o atual, ele pode reivindicar essa diferença para ter direito aos valores atualizados? Ele é servidor público? Não fala. Não fala. Não, se não for servidor público, não tem esse é como eu disse, se não for servidor público, for do regime geral de previdência, pago pelo INSS, não tem vinculação à atividade, vai ser pelos salários. Se ele for servidor público, ele vai poder acompanhar os ajustes da categoria se ele tiver sido aposentado com a regra da integralidade, ou seja, teria que ter implementado as condições para ele ter integralidade, ou seja, se aposentar com o último salário e aí acompanhar os avanços da categoria. A Irene está em Santa Quitéria nos acompanhando pela FM 97.3 e ela encaminha uma pergunta com uma certa angústia, professor Paulo Bacelar. Ela disse que ficou em uma fazenda com a família entre 2006 e 2022, ou seja, 16 anos. E ela quer saber se após essa área ter sido transformada em loteamento em 2022, 2023, ela pode requerer o documento da terra, do INCRA, pelo então proprietário da fazenda para garantir um documento a mais no processo de aposentadoria rural. Exatamente. E outra coisa, seria necessário essa informação, porque o INSS ele precisa que a pessoa comprove 15 anos de atividade rural. Então não é só documento da época que ela vai se aposentar. Ela precisa ter um documento de 15 anos atrás, pelo menos, para poder dizer que ela já estava lá na roça há mais de 15 anos. Agora é importante que a dona Irene, assim como o companheiro, o esposo dela, professor Paulo Bacelar, corra logo em busca desse documento e não deixar para a última hora quando completar esse ciclo de 15 anos exigidos para a aposentadoria rural. Exatamente. Quanto mais cedo você se procurar a documentação, melhor você vai ter condições de se aposentar de uma forma rápida na via administrativa. Vamos à região do Vale do Salgado. Manuel em Icó, tenho 58 anos de idade e 17 anos de contribuição. Trabalho com produção química de asfalto de estrada. Quando irei me aposentar? Com 25 anos de contribuição, se tiver tempo
com especial, com atividade especial, aí precisa do PPP para ele poder se aposentar com 25 anos, mas tem que ter 60 anos de idade. Registrar, professor Paulo Bacelar, que em Icó, a FM Papagaio 97.5 abre as portas para nós entrarmos no dia a dia com as informações do Jornal Alerta Geral e o especial Caminhos da Aposentadoria. Um abraço para o Carlinhos Nunes, que comanda a FM Papagaio e prometeu mandar um queijo para você, professor Paulo Bacelar, queijo coalho. Esse queijo já chegou, professor Paulo Bacelar? Ainda não é Icó, é? Icó, professor Eu Paulo. adoro Icó, sabia que eu adoro chegar lá em Icó, tem uma cidade, é uma cidade histórica. Tem um teatro, tem prédios históricos, né? Verdade, antigos. professor Paulo Bacelar. E é uma história muito boa, muito bonita lá no Icó. Então, se ele quiser, eu passo lá para pegar. Pronto, Carlinhos Nunes. E também dá um abraço aqui ao Fabrício Moreira, que é advogado e é um historiador da cidade de Icó. Então, resposta dada ao Manuel. E agora a pergunta da Lidiana Castro, em Russas. Tenho 48 anos de idade, trabalhei em uma empresa por 8 anos e 6 anos em uma escola, ou seja, 14 anos. Quando chegar aos 55 anos de idade, consigo me aposentar como agricultora? De jeito nenhum, né, professor Paulo Bacelar? Ela tem aí atividade... Pelo que eu entendi, 14 anos na área urbana. Ela tem que ter pelo menos... Agora, eu não sabia que ela pode... Olha só, a aposentadoria híbrida, né? A regra da pizza. Se ela tiver 62 anos de idade, que a regra é a idade urbana, mas só tiver 14 anos de contribuição urbana, se ela comprovar 1 ano de atividade rural, aí ela se aposenta com 62 anos de idade. Exatamente, por isso que eu respondi já de forma sem conhecer tecnicamente, Lidiana, dizendo que não pode, mas o professor Paulo Bacelar deu uma resposta que vem ao encontro do que eu penso. Ou seja, na história da pizza, você vai se aposentar... 62 anos de idade, 14 de contribuição. Se ela comprovar 1 ano de rural, ela se aposenta. Ela se aposenta, mas com 62 anos de idade. 62 de idade. Pronto, tá bem explicado. Inclusive, Luzano, eu estarei em Brasília esse ano, em outubro, 2 e 3 de outubro, para participar do Congresso Brasileiro do IBDP, o qual eu sou o coordenador regional Nordeste do IBDP, coordeno toda a região Nordeste, e estarei falando lá exatamente da comprovação da atividade rural para seguradas com menos de 12 anos, que foi quando o STF decidiu, né? A pessoa que já começa na roça com criança, né? Se ela comprovar que ela trabalhava já na roça, ajudava os pais com 8 anos de idade, por exemplo, com 7 anos de idade, com 8, com 9, ela pode somar esse tempo rural para se aposentar também na via urbana, somando esses 14 anos, esse tempo urbano com esse tempo rural também. Estarei falando sobre esse assunto lá em Brasília, no Congresso Brasileiro do IBDP. Vamos acompanhar essa importante agenda na área da Previdência Social. Maria, em Camucim, sou operadora de máquinas pesadas, posso me aposentar com 60 anos de idade? Tenho 15 anos de contribuição. Não, aí 60 anos de idade não é considerado especial, né? Com 15 anos apenas, então tem que ter 65 o homem e 62 a mulher. Maria, em Pentecoste, meu pai, falecido em setembro do ano passado, era servidor público do Estado, mas até agora minha mãe não conseguiu a pensão por morte e já está com 7 meses que ela deu entrada, mas até agora nada. Consegue explicar o motivo dessa demora, professor Paulo Bacelar? Eu estou fazendo a pergunta porque chegam muitas mensagens e algumas são feitas aqui com um pouco tarde, ou seja, depois de um mês. Eu não sei se a Maria já conseguiu obter esse benefício, mas vale a pena a resposta porque tem curiosidades nessa história, Maria. Eu passei por isso, né, com a questão da pensão da minha mãe em relação ao meu pai, que nessa semana ele faria 101 anos, né, seu Manuel Bacelar. Só registrar aqui que ele faria 101 anos. Então, olha só, no Estado não existe essa demora do INSS, né? Você protocola na Ceará Prévia ou no órgão e depois é encaminhado para a Ceará Prévia. Só, Luziano, olha que coisa, coincidência, olha que coisa engraçada, ou triste, né? No Estado, no regime próprio, não basta a certidão de casamento como é feito no INSS. Né? Basta a certidão de casamento e a dependência econômica do esposo, da esposa, do companheiro, companheira é presumida. Então basta que eles estejam casados. No Estado, não. Você precisa provar, além de estar casado com a pessoa, que vivia com ela na data do óbito. Provando alguma prova, ou na Bahia, por exemplo, tem que comprovar o mesmo endereço, é obrigatório o mesmo endereço, que é um absurdo, porque hoje as pessoas já podem ser casadas vivendo em diferentes endereços, e além do mesmo endereço ainda tem que apresentar mais 2 provas de dependência econômica. Aí se os dois forem independentes, tiverem suas rendas,
ela não vai ser dificultado aí a questão da pensão por morte. Então, o que pode estar demorando aí é essa análise da pensão, porque a pensão não basta a certidão de casamento e pode demorar um pouco. Para isso, ela pode procurar um especialista na área previdenciária no regime próprio para poder ver o que é que está acontecendo. O João Paulo, não diz em que cidade se encontra, mas mandou a seguinte pergunta, que nós já tratamos inclusive desse assunto aqui. Quero saber se posso fazer a troca do auxílio BPC por uma aposentadoria por invalidez. Qual seria a vantagem ou desvantagem dessa troca? Não tem como. A aposentadoria por invalidez, ela depende da contribuição e quem tem o BPC não está contribuindo. Então, mesmo que a pessoa que tem o BPC esteja contribuindo como segurado facultativo, a invalidez, ela vai se tornar lá atrás quando ela não contribuía, porque se tinha BPC é porque não contribuía. Então, ela não vai ter direito a transformar esse benefício. É interessante, professor Paulo Bacelar, que o João Paulo acrescenta a informação. O CRAS falou para trocar pelo BPC. O CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social. Trocar, exatamente. E isso não pode... Outra informação, os servidores do CRAS não são servidores do INSS, não trabalham com direito previdenciário, então eles não podem informar nem orientar os segurados, porque não têm o conhecimento necessário na área previdenciária. Então, os servidores do CRAS são ótimos servidores, são assistentes sociais, mas não têm conhecimento na área previdenciária para orientar os segurados nessa forma, de forma incorreta e equivocada, ao meu ver, se foi realmente. Bartô Ribeiro, em Granja. Tenho 16 anos de contribuição na área de mineração. Queria saber com quantos anos tenho que contribuir para me aposentar. Hoje estou com 38 anos de idade e não trabalho mais nessa empresa. Qual a melhor forma, professor Paulo Bacelar? 38 anos de idade, né, Zeno? 16 de contribuição. Planejamento previdenciário. Ele já tem um tempo necessário, só que não vai ficar esperando a idade, já que ele deve ter contribuições altas na área da mineração. Então eu sugiro que ele faça o planejamento previdenciário, contrate uma pessoa para fazer um planejamento, um cálculo futuro para ele poder se programar, investir a melhor forma possível para ele ter uma melhor aposentadoria lá na frente. César Dias, sítio Cruzeirinho, no município de Icó. Minha mãe está com pedido de aposentadoria na justiça há mais de um ano com um advogado. É normal essa demora? Dependendo do caso, sim, né? Porque podem haver situações mais complexas, onde tem que ter uma decisão judicial. Além disso, tem a demora também do INSS poder recorrer dessa decisão, tem a demora da implantação do benefício. Então, isso aí sempre é um pouco mais demorado, sim. O Adelson em Pentecoste diz que recebe o Bolsa Família, nunca trabalhou de carteira assinada, trabalha hoje apenas como mototaxista e quer saber como fazer para contribuir para a aposentadoria. Ele disse que tem platina no joelho. Ele, como motociclista, mototaxista, ele é contribuinte individual, é obrigatória a contribuição dele. Então, ele é um segurado obrigatório da Previdência e deve contribuir como contribuinte individual. Pelo site do meu INSS, ele vai entrar na aba de guia da Previdência Social e ele mesmo pode tirar a sua guia da Previdência. Professor Paulo Bacelar, pois não. O código 1007 para 20% do teto do salário mínimo, acima do salário mínimo, e o código 1163, que é o código para o contribuinte individual que paga sobre 11% do salário mínimo. Lorival Vaz dos Santos, no município de Teixeira de Freitas. Capricha na resposta para o teu conterrâneo, para ele falar bem de ti. Da celulose, sabia, Luciano? Celulose? Não sabia. Tá aí, a informação a mais aqui. Tem muito pinheiro lá. Paulo Bacelar, o Lorival Vaz manda a seguinte pergunta. Sou vigilante. Quando dei entrada no INSS, eu tinha 26 anos na atividade. O INSS deu indeferido e eu coloquei na Justiça Federal no dia 20 de fevereiro de 2019. Aí deu repercussão geral no tema 1031. Hoje eu estou com 32 anos e 10 meses de carteira assinada. Atuo na profissão de porteiro. Lá no simulado do INSS fala que eu estou com 32 anos e 10 meses de carteira assinada no pedágio 100%. Lá no mesmo site do INSS fala que faltam 11 meses para entrar nas regras do pedágio 100%. E aí, professor Paulo Bacelar? Alguma coisa errada. Se ele tem 32 anos de contribuição, ele não pode entrar em nenhuma regra de transição. Hoje ele tem 59 anos de idade. Não importa, ele tem que ter 35 anos de idade no mínimo, né? Então não pode entrar em regra de transição de 100%. Com 32 anos, não.
a não ser que ele esteja computando aí o tempo como vigilante, aí somando, fazendo a conversão, né, do tempo especial em comum. 26 anos de vigilante. Pois é, então ele teria que ter 60 anos de idade e 25 de contribuição. Não é que é na regra de 100%, é porque a aposentadoria especial ela é 100% da média. Não é nem mais 100% da média, né? É 60% da média mais 2% para cada ano de contribuição. Então, Luciano, seria bom ele chamar alguém da área para poder analisar, porque muitas vezes o simulador ele não diz a realidade do que nos benefícios corretamente. Precisa analisar o CNIS, olhar a questão do tempo que ele trabalhou como vigilante, fazer a conversão de tempo especial em comum, para ver se realmente ele já atinge os 35 anos de contribuição. Assim, aí se ele tiver 35 anos de contribuição, mais o pedágio, olha, não é nem só 35, né? Para ser regra de 100% de pedágio, seria 35 anos mais o pedágio. Então, Luciano, eu sugiro que ele contrate alguém para analisar o caso dele da forma concreta. Linha direta 085-99273-4353. Leonardo Costa, ele não disse em que cidade se encontra, mas falou que tem 60 anos de idade, 23 anos de contribuição e quer saber quando pode se aposentar. 60 anos de idade, 23 de contribuição. Falta 5 anos, ele vai ter 28 de contribuição, já tem o tempo necessário, falta aí a idade para ele se aposentar. Professor Paulo Bacelar, o Manuel em Caridade, ouvinte da nossa FM 89.5, diz que quebrou o fêmur das 2 pernas, tenho auxílio doença, como faço para me aposentar? Trabalhei com carteira assinada em 1996. Se ele disse que trabalhou com carteira assinada, dá a entender que tem um vazio aí de contribuição, né, professor Paulo Bacelar? Ele está recebendo o auxílio doença. É porque ele estava na condição de segurado na data do acidente, né? E para transformar em aposentadoria por invalidez, ele tem que fazer as perícias periódicas. Vai fazendo perícia e se tiver um laudo médico de um médico assistente com um laudo dizendo que ele está incapaz permanentemente para trabalhar, que não vai retomar suas atividades depois que consolidar as lesões do acidente, então ele poderia se aposentar apresentando um laudo na perícia periódica que ele faz para manter o auxílio doença. Marcela em Camusim, dei entrada no pedido do auxílio maternidade no mês de março, até agora nada, professor Paulo Bacelar. O que posso fazer para ter uma resposta do INSS? Mandado de segurança nesse caso, porque já passou mais de 90 dias da análise do benefício. É somente assim para poder agilizar. Lloyd Souza, em Quixeramobim, tenho 57 anos de idade e 14 anos de contribuição. Pago como MEI, microempreendedor individual. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Precisa ter 15 anos de contribuição, é mulher? Homem. Lloyd, né? Lloyd Souza. Se for mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Precisa fechar os 15 anos e o MEI só se aposenta por idade. A mulher com 62, o homem com 65. Professor Paulo Bacelar, eu acho interessante, né, que as pessoas confiam no Jornal Alerta Geral, passam a mensagem para receber uma informação segura sobre os caminhos da aposentadoria. Como isso é bom e como isso nos traz entusiasmo para continuar fazendo o que nós sempre realizamos semanalmente aqui no Alerta Geral. Luziano, nós estamos aqui, eu estou pelo menos desde 2009, né, Luziano? Então, não é possível que não tenha essa credibilidade formada aí nesse tempo todo. Francisco em Quixeramobim, sofri um acidente médico, o médico me deu 180 dias. Fiz o pedido de auxílio, só foi aprovado o período de 2 meses. Posso pedir novamente com o mesmo atestado se o caso não der para voltar às atividades? Caso não dê para voltar às atividades? Sempre tem que ter um atestado atualizado, porque ele vai fazer a análise daqui para frente. Então você precisa ter um atestado atualizado. Claudiana em Mulugu, na região do Maciço do Baturité. Meu marido trabalha há 19 anos de forma avulsa. Se ele sair do emprego, ele tem algum direito? Não, se ele não está contribuindo, se ele não estiver contribuindo, não tem direito nenhum. Ele vai ter que buscar na justiça se a empresa não quiser dar o que ele teria direito se fosse com a carteira assinada. É perigoso, é sempre aquela história, Luziano. Muita gente não assina a carteira porque pede para não assinar a carteira, porque tem um Bolsa Família, ou porque vai perder algum benefício, e aí às vezes a pessoa aceita também, tanto o patrão aceita contratar alguém sem carteira, como alguém que aceita também
ser contratado sem carteira assinada. Existem vários motivos e vários fatores para isso, mas você corre o risco de você não ter direito nenhum. Daniele em Jaguaruana. Minha mãe colocou os papéis da aposentadoria no sindicato e foi negado. Colocou na justiça, mas como solteira, sendo que ela é casada, porque o marido dela é de carteira assinada. Aí o pedido veio negado. Isso está com mais de 3 anos. Tem como reverter isso, professor Paulo Bacelar? O que não pode ter na zona rural, principalmente na zona rural, porque são provas frágeis, são provas, às vezes, declaratórias, são testemunhas. O que não pode haver é divergência de informações, porque o juiz ele vai analisar a pessoa com as palavras dela. Então, se houver alguma divergência, qualquer divergênciazinha, o juiz pode entender que aqueles documentos não são verdadeiros, que aquelas falas não são verdadeiras. Então, ela precisa falar a verdade. O meu marido é trabalhador urbano, trabalha numa atividade urbana e eu trabalho na roça sozinha. Sou casada, mas trabalho sozinha. Então, ela teria que falar a verdade para que o benefício fosse concedido. Professor, a Daniela disse que o nome da mãe é Francisca, e nesse caso aí, pelo que eu entendi aqui, o que pode ter é fragilidade na mobilização dos documentos para comprovar os 15 anos de atividade agrícola. Talvez Também. seja isso, né? Também, mas fica esse alerta, né? No judiciário, quando você leva para o judiciário uma questão rural, você tem que falar toda a verdade e bater as informações, porque quando há uma divergênciazinha só de uma testemunha ou da palavra dela, aí acaba desandando o processo. Anote aí, professor Paulo Bacelar, o Ricardo, que nos acompanha em Fortaleza pela FM Expresso 104.3, diz que está com 54 anos de idade, 33 anos de contribuição, sendo que deste tempo, 6 anos de periculosidade. Aí ele pergunta, quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho, já teve ouvinte aqui elogiando a gente a fazer os cálculos, né? É, porque com 54 anos... Se são 6 anos, esses 6 ele vai para 8,4, 8 anos, mas ele tem 32, né? 33. Dentre esses 33, mais 8. Então aumenta não. Dentro dos 33, 6 anos de periculosidade. Então Os 6 anos vai para 8. 2 anos. 35 anos de contribuição. 35. Ele teria que ter 102 pontos agora ou 64 anos de idade para se aposentar. Ainda está longe, então. Então ele teria que continuar trabalhando para poder completar a idade de 64. Ele tem quantos anos hoje? 54 anos. É, muito pouco. Então vai ter que esperar realmente a idade. Rosa Maria em Quixadá, ela escreveu um bocado aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Sou agricultora, gostaria de saber do professor Paulo Bacelar. Coloquei meu processo de aposentadoria com 57 anos de idade, o pedido veio negado. Coloquei nas mãos de um advogado, veio negado de novo e tenho todas as provas que uma agricultora necessita para se aposentar. Ficha de filhos na escola, posto de saúde, comprovante de gestão, de semente, DAP, boleto de seguro safra. Mas depois da última negação e agora em março de 2025, completei 60 anos de idade. O advogado falou que após a última negação pelo INSS, só posso colocar novamente com 62 anos de idade. Ou seja, minha pergunta é, professor Paulo Bacelar, me dê uma explicação mais clara se eu tenho ou não direito à aposentadoria rural? Vai, professor Paulo Bacelar. Fica difícil dizer que ela tem direito, porque se foi para a justiça para ser negado, é porque no judiciário não foi comprovada a atividade rural. Ela teria que ter 15 anos de atividade rural. Não basta que ela tenha as provas. Mas muitas provas, viu, professor? Mas Zanô, muitos vamos lá, documentos que ela tem. Se ela tiver provas, mas só tiver prova de 10 anos, ela não tem direito, só tem que ter 15 anos. Tem que ter provas lá atrás, quando ela começou a trabalhar, tem que ter 15 anos. Não adianta você ter só a idade, 55 anos de idade. A mulher tem que ter provas e ser comprovado que a pessoa já estava na roça há mais de 15 anos para poder se aposentar. Então, olhando aí, sem olhar as provas, né? Aí eu não tenho como saber o motivo do indeferimento. Note, Luciano, que essa questão da audiência é importante. Não pode haver divergência, não pode haver troca de informações. Tem que ter as informações corretas para o juiz convencer de que ela era realmente uma trabalhadora rural. Mais perguntas que chegam ao Alerta Geral. Luzimar em Juazeiro do Norte. Pago a previdência como dona do lar, ou como dona de casa, do lar. Baixa renda.
pago há mais ou menos 7 anos e gostaria de saber se posso passar para autônomo e se eu passar, vou perder o que já paguei? Terei direito de começar novamente ou continuarei normal para somar os 15 anos? Boa essa pergunta. Primeiro, tem que validar essas contribuições que ela fez, para saber se vai valer ou não. O que é validar? Pedir para que o INSS analise se no período que ela pagava como dona de casa, se ela estava no CAD único, se ela estava, se ela tinha alguma renda, né? Então ela pode até procurar a gente para poder informar como é que faz essa validação da dona de casa, porque isso é feito pelo site do INSS, é bem simples, basta pedir ao INSS para validar esse período. Pronto, tem que saber se vai valer ou não essas contribuições. Pagar como contribuinte individual daqui para frente, eu acho uma boa. Ela paga com o código 1163, que não precisa dessa validação, não precisa de ter CAD único, então é muito melhor, muito mais seguro você pagar como contribuinte individual no código 1163 para poder ter um direito melhor garantido lá na frente. Em cima dessa resposta que você nos traz para Luzimar, em Juazeiro do Norte, eu tenho outra dúvida. Professor Paulo Bacelar, quando alguém contribui em determinado código que é considerado errado para efeito de aposentadoria, essa contribuição pode ser convertida, corrigida para aquele correto? Porque às vezes você diz que é perdida a contribuição. Por exemplo, se ela contribui como segurado individual, mas ela prova que ela não trabalhava, ela pode converter na aposentadoria ou no código de contribuinte facultativo. Ou o contrário, se ela estava pagando como facultativo, mas era empregada, não podia contribuir como facultativo. Ela pode comprovar a atividade e trocar para contribuinte individual. Então, muitas vezes, um código errado pode ser transformado no código correto. Agora, precisa pedir, né, fazer o pedido corretamente para poder fazer essa transformação. A gente está aqui esperando a sua mensagem. Pode nos encaminhar uma pergunta pelo WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever a mensagem, nos encaminhe também o nome da cidade que você se encontra, porque para a gente é importante nós sabermos onde estamos entrando com o Jornal Alerta Geral. O Matheus Ricardo, em Fortaleza, diz: professor, fiz todos os meus exames e procedimentos para receber o BPC, mas até agora nada. São mais de 3 meses de espera. O que devo fazer? Pouco tempo ainda se a gente tirar pela média de espera, né, professor Paulo Bacelar? De resposta tanto do INSS quanto da Justiça Federal. Mínimo, 90 dias, no mínimo, para você poder tomar alguma atitude. Maria Berna, em Quixadá. Tenho 37 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Jovem, mas já fazendo o dever de casa. 62 anos de idade, com certeza. E tem que ter 15 anos de contribuição no mínimo. Rubens Cardoso, em Maranguape. Professor Paulo Bacelar, passei 25 anos da minha vida trabalhando como agricultor. Há 7 anos trabalho como autônomo. Isso implica no meu tempo de contribuição? Tenho 58 anos de idade. Você pode somar o tempo urbano e rural e se aposentar aos 65 anos de idade se não tiver os 15 anos completos como urbano. Então, se você não tiver 15 anos urbano quando tiver 65 de idade, você pode somar a esse tempo rural que você tem hoje. Então, é bom guardar a documentação rural. E outro detalhe, né, Rubens? Talvez essa resposta o deixe frustrado, porque creio eu que você tinha a expectativa de se aposentar como trabalhador rural aos 60 anos de idade, mas como você hoje é vinculado na área urbana, como contribuinte autônomo, essa regra vai para os 65 anos de idade, não é isso, professor Paulo Bacelar? Isso, e Luciano, uma decisão importante judicial trouxe uma novidade. A aposentadoria híbrida era obrigado você estar na qualidade de segurado na data do pedido da aposentadoria. Então você tinha que estar trabalhando ou como rural ou como urbano na data da aposentadoria. Hoje não, né? A justiça decidiu que não é obrigado você estar na qualidade de segurado. Então se você tiver 15 anos de contribuição de tempo, somando idade, ou somando rural e urbano, parou de trabalhar durante 10 anos, chegou aos 65, você pode pedir aposentadoria. Não precisa mais ser segurado na data da aposentadoria. Pergunta do Fernando Farias, em Amontada. Tenho 28 anos de idade e ainda não contribuí. Quero seguir para a área da medicina. O que devo fazer para conseguir mini aposentadoria no momento e na idade certa?
Ele tem... Apenas 28 anos de idade. Significa dizer... Está estudando ainda medicina? Ele disse que vai seguir a área da medicina. Ele pode contribuir já como facultativo, segurado facultativo, pagar um salário mínimo, já estar segurado da Previdência. Lá na frente, quando ele começar a trabalhar, que aumentar a média, aumentar a renda, ele vai estar com o tempo já garantido lá na frente, mas possivelmente se aposentará aos 65 anos de idade. Todos nós que não completamos o tempo e da idade, teremos a aposentadoria aos 65 anos de idade. Fernando, nessa explicação do professor Paulo Bacelar, tem um componente ainda mais importante para você, que neste caso, você precisa ter 20 anos de contribuição para a Previdência Social em função da reforma previdenciária de 2019. Mas essa preocupação que você nos traz é na hora certa e na medida correta. Com 28 anos de idade, já tem a vinculação dentro desses conselhos dados pelo professor Paulo Bacelar. Ana Maria Maciel, em Pacuti. Qual é o ícone de Pacuti, a referência de um local onde você bateu a foto de Pacuti, já que você disse que percorreu todos os municípios do Ceará? Tem vários lugares. Ali tem um sítiozinho, nosso sítio, que é um balneáriozinho onde tem passeio de cavalo, tem pedalinho, um restaurante. Na entrada de Pacuti. Na entrada de Pacuti, tá vendo, Zeno? Você tá com a memória melhor do que eu. E tem embora ali, seja mais velho do que eu, tem a entradazinha ali para Pernambuquinho, onde você vai visitar o mirante lá de Guaramiranga, você pode ir por Pacuti. Tem a casa, né? Uma casa, eu acho que uma casa importante. E tem o sítio São Luís também. Você pode tomar um café, visitar uma fazenda. Eu já fui lá, professor Paulo Bacelar, tem um restaurante que tem buchada, panelada. Você paga, acho que R$5 para entrar, porque é um sítio particular, né? Uma casa, mas aí é uma casa onde você pode tomar um café. E aí a foto tradicional na prefeitura da cidade. E eu também gosto de tirar foto da igreja, da matriz da igreja. Eu gosto de conhecer as pracinhas. Então eu passo pelas cidades, eu gosto de conhecer a cidade. Às vezes eu paro, fico sentado num banco da cidade, na praça, olhando o movimento. Eu adoro fazer isso, Luciano. Eu também gosto, eu adoro a região do Maciço do Baturité, como também gosto muito dos municípios ali daquela região verde, da Serra da Ibiapaba, da Serra Grande. Então, Ana Maria Maciel, de Pacuti, depois de tantas referências, Maria, a Pacuti feitas pelo professor Paulo Bacelar, ele nos traz agora a resposta. A seguinte pergunta que você nos encaminhou. Sou professora da Rede Municipal de Ensino. Passei por um momento complicado de saúde e fiquei um tempo afastada. Quanto tempo a prefeitura tem que pagar? 30 ou 15 dias? Descontaram a metade do meu salário. 15 dias. 15 dias, os primeiros 15 dias é pago pelo ente empregador, no caso a prefeitura. E a partir do 16º dia é pago pelo INSS. Pergunta do Almir Oliveira, em Brasília. Sou vigilante desde 1989. Estou aguardando desde 2016 na especial. Tenho 60 anos de idade. Professor, seria possível fazer a conversão até 2019? Pode ser feita a conversão, mas se for considerado o tempo todo especial, né, 25 anos, basta os 25 anos, porque ele já tem 60 anos de idade. Linha direta 085-99273-4353. Maria das Graças, em Fortaleza. Tenho 54 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 62 anos de idade, você não precisa ter. 8 anos, então, para Maria das Graças. A Sandra Costa está em Irauçuba. Depois da derrubada do veto 38, posso pedir o tempo de rescisão da empresa? Sou aposentado por invalidez ou aposentada por invalidez. O que é esse veto 38, professor Paulo Bacelar? Isso aí eu não tenho conhecimento, Luciano, mas o aposentado por invalidez, ele pode até ter uma decisão judicial que garantiu que a pessoa pode ser demitida ou pode encerrar suas atividades ou pode dar baixa na sua carteira. Mas quem está aposentado por invalidez tem o seu contrato de trabalho suspenso. Então você não pode dar baixa na carteira, você não pode pedir demissão, tem que ficar vinculado àquela empresa o tempo que tiver aposentada por invalidez. Joelma Castro, em Lavras da Mangabeira. Professor, meu filho tem autismo tipo 1. Já tentei conseguir o benefício para ele 2 vezes e nenhuma deu certo. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Uma vez ou outra, um médico ele vai julgar ou vai fazer improcedência de um autista, mas ela tem que tentar. Tem que ver novos laudos, tem que entrar na justiça se for necessário.
para poder ter direito ao benefício. Também o benefício pode ter sido cessado ou sido negado por conta da renda familiar. Não basta ser autista, tem que ter uma renda per capita familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, menor ou igual. Voltando ao professor Paulo Bacelar agora com a pergunta da Raquel Pereira em Fortaleza. Professor, eu, como mãe de um filho falecido, tenho direito a algum benefício? Se ele for solteiro, né? Se ele for segurado da Previdência, que faleceu, for solteiro, não tiver filhos, não tiver companheira, tiver mantendo os pais, tiver uma dependência econômica, o pai ou a mãe tem uma dependência econômica com esse filho, ela tem direito à pensão por morte. Simon Cardoso em Calcaia, tenho 38 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quanto tempo tenho que contribuir para a Previdência Social? 38 anos de idade. Mais 5 anos para fechar os 15, né? Se ele começou a contribuir antes de 2019. E 65 anos de idade, não tem como correr mais disso. Maria de Fátima em Iguatu. Professor, tive uma trombose na perna há 7 anos, tive perca de alguns movimentos da minha perna esquerda. Vendo isso, solicitei uma aposentadoria por invalidez. Porém, desde 2022, estou esperando o retorno. O que devo fazer? A perícia? No caso, ela teve o pedido encaminhado em 2022, esperando o retorno. Para Maria de Fátima, a resposta, professor Paulo Bacelar, quem é segurado tem direito ao auxílio, né? Aí a aposentadoria também. É. Mas se ela não for segurada... Aí não tem como ter direito. Agora, desde 2022 aguardando... Esperando. Acho bem complicado isso aí. Tem que ver realmente o motivo por que estava demorando tanto. Rogério Sampaio em Quixeramobim, tenho 59 anos de idade e 28 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Está bem pertinho. 65, né, professor Paulo Bacelar? 65 anos de idade, ele já tem direito à aposentadoria. Ramon Santiago, Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, sofro com muitas dores no peito por conta da minha bronquite. Isso pode fazer com que eu ganhe um benefício? Se ela for segurada, pode sim. Agora tem que ter um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Não é a doença que dá direito ao benefício. Nequim, no bairro Alto Santo, Alto do São Francisco, em Trairi. Com quantos anos de carteira assinada terei direito à aposentadoria? 15 anos de contribuição, se foi contribuinte antes de 2019, e 65 anos de idade. Gabriel Soares em Maranguape. Professor, como funciona o esquema de aposentadoria para quem é gari? Meu pai tem 55 anos de idade e 22 anos de contribuição. Tem 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Safira Mendonça em Fortaleza. Professor, uma professora da rede estadual aposentada tende a receber quanto? Ou pode receber quanto? Depende da categoria, ela, também do tempo de regime próprio que ela tiver. Que pode se aposentar com a regra da integralidade, se ela tiver 25 anos de contribuição, por exemplo, 62 anos de idade, e ela tiver se aposentando com a última contribuição dela, com o último salário dela, considerando aí algumas questões de incorporações que tem que ver o regime próprio. O servidor, ele é muito complexo, então ele não é um cálculo simples de se fazer, mas ela pode se aposentar com o último salário dela. A gente entra na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar e tem a pergunta da Nara Almeida em Brejo Santo. Professor, tentei dar entrada no auxílio maternidade, mas o pedido foi negado. Achamos que é porque minha mãe é aposentada. Isso tem alguma relação? Ela disse que tentou, mas na realidade ela entrou com o pedido de auxílio maternidade e o benefício foi negado. Mas a condição de aposentada da mãe, não tem nenhum impedimento. Não, nada a ver. O que falta aí pode ser uma prova, né, professor? Se for rural, ela teria que ter provas no nome dela, porque a mãe aposentada pode não estar mais trabalhando. Depende disso aí, porque ela tem que ter provas em nome dela, se a mãe dela já for aposentada. Rafael Cardoso em Fortaleza, tenho 49 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 65 anos de idade. Carlos Alberto, também em Fortaleza. Professor, uma pessoa que já estourou sua idade para se aposentar e continua trabalhando, pode receber a aposentadoria e o salário? Pode, se não for aposentado por invalidez ou aposentadoria especial, ele pode continuar trabalhando. Samuel Freitas em Quixadá, tenho 33 anos de idade e sofro com pneumonia há 3 anos. Isso pode fazer com que eu ganhe algum benefício previdenciário? Também, se for segurado da Previdência, tiver um laudo atestando a incapacidade para o trabalho. Não é pela doença que a pessoa tem direito a um benefício, é a incapacidade para o trabalho.
Se não for segurado, aí tem que entrar nas regras do BPC. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Jorge Aragão, na região do Vale do Jaguaribe. Professor Paulo Bacelar, tenho 44 anos de idade e nunca trabalhei de carteira assinada, apenas fazendo alguns bicos como agricultor, pedreiro, enfim. Isso consta para que eu possa me aposentar? Pode. Se tiver vínculo urbano e rural, ele pode somar os dois vínculos. Mas tem que ter 65 anos de idade. E 15 Agora, anos um no detalhe, total. né, professor Paulo Bacelar? Ele disse que nunca teve carteira assinada. Agora, essa condição para ele se aposentar, Aí somente não. se tiver vínculo com o Ele INSS. tem que, mesmo que sem carteira assinada, ele tem que estar contribuindo como autônomo, como facultativo, tem que estar contribuindo com a Previdência para ele poder somar esse tempo. Camila Ferreira, em Crateús, tenho 54 anos de idade, 28 anos de contribuição. Está perto do meu pedido de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Falta só 4 anos, 62 anos de idade. Pergunta também semelhante do Breno Fonseca, em Fortaleza, 47 anos de idade, 19 anos de contribuição. Homem com 65 anos de idade. 65 anos de idade. Jorge Gonçalves, em Umirim. Professor Paulo Bacelar, recentemente fui tirar um canto de unha em um hospital e o serviço foi mal feito, causando infecção no local e, consequentemente, perdi um dedo. Posso conseguir algum benefício a partir desse acidente, dessa condição? Se ele for segurado da Previdência, sim, ele tem direito a um benefício, a um auxílio-doença por um período e até receber um auxílio-acidente por conta do acidente médico, né? Um erro médico. Pedro Pereira, em Fortaleza. Professor, como funciona o esquema de aposentadoria para quem é motorista de aplicativo? Tenho 33 anos de idade e 12 anos de contribuição. Motorista de aplicativo é contribuinte individual. Ele tem que contribuir por conta própria, pagar no carnezinho ou no site da Previdência. Código 1163 para 11% do salário mínimo ou código 1007 para um valor acima do salário mínimo. Paloma Alves, em Maracanaú. Tenho 46 anos de idade, 33 anos e 1 mês de contribuição. Quando irei me aposentar? Olha só essa conta da Paloma, professor Paulo Bacelar. Quantos anos de idade? 33 anos de contribuição e 46 anos de idade. Ou seja, você andou falando aqui hoje sobre as contribuições que serão discutidas lá nesse seminário em Brasília, de contribuição de crianças com 12 anos, né, vinculadas aos pais na atividade agrícola, tempo que poderá ser aproveitado no futuro para a aposentadoria. E neste caso, a Paloma diz que tem 33 anos de contribuição, ou seja, pelo jeito começou a contribuir com 13 anos de idade, se é que essa informação aqui está correta, 46 anos de idade. Aí tem que ver o que é esses 33 anos de contribuição, né? Se for rural, o urbano, pode sim, mas mesmo com 33 anos, ela não tem direito à aposentadoria agora. Teria que ter fechado os 30 anos de contribuição antes de 2019, antes de novembro de 2019, ela teria direito adquirido, 30 anos, ou ter 59 anos de idade agora, em 2025, 60 anos de idade. Poderia ter 30 anos de contribuição com 59, com 58, mesmo assim ela não teria direito. E também, regra de transição por pontos, ela teria que ter 30 anos de contribuição mais 92 pontos. Ela também não tem 92 pontos. Então ela pode estar perto aí dos 57 anos de idade para se aposentar com a regra de transição de 100%. Mas aí, mesmo assim, olha como é cruel essa reforma da Previdência. Uma pessoa com 33 anos de contribuição ainda não tem direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, eu lendo aqui a pergunta da Paloma e escutando atentamente a sua resposta, ela tem 33 anos de contribuição e 46 anos de idade. No caso, ela vai se aposentar somente com 62 anos de idade ou tem uma regra lá de pontuação para ela antecipar essa aposentadoria? Ela pode ter 100 pontos. Quando, professor Paulo Bacelar? Fechar os 100 pontos. 100 pontos. Então ela vai, daqui a 16 anos, ela vai estar com 62 anos. 33 com 46 hoje dá exatamente 79 anos. 70. Faltam Vamos 21 dizer 80, anos. Vamos dizer 80. Faltam 21 anos. 80. Falta 20. Então, para chegar à regra de 100, mais 10 anos. Mais 10 anos. 56 anos de idade e 43 anos de contribuição. Pronto, aí fechou. Então, olha, Paloma, eu acho que a notícia é boa, né? 56 anos de idade, uma jovem e com 43 anos de contribuição. Ela teria que contribuir até lá, mais 10 anos. Vamos encerrando aqui a nossa conversa com o professor Paulo Bacelar. Ainda dá tempo? Pergunta, Marcos Furlan?
terminamos por hoje, Luzemar. Encerramos por aqui, mas anote aí porque a linha fica aberta, 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, um grande Agora abraço, uma sai boa daqui. corrida. Saí daqui correndo pra Apuiarés agora, Luciano, pra ganhar meu troféu. Vai de moto, de carro ou a pé? Eu vou de moto até lá e lá eu vou correr. Então eu quero puxar a Camila Maciel para fazer uma foto aqui nossa agora nos estúdios do Jornal Alerta Geral com o professor Paulo Bacelar mostrando o troféu que daqui a pouco chega às mãos da doutora Raquel Alves e também aos ganhadores da corrida RCA Clínica Raquel Alves em Apuiarés. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, um bom dia, um bom final de semana.